Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre como nós podemos ter uma alegria completa. Quantos querem viver de uma maneira alegre? Você quer viver uma maneira alegre? A alegria é muito bom, não é verdade? Nós gastamos muito parte da nossa vida buscando ser alegres, não é verdade? Ou pelo menos tentando ser satisfeitos. Vamos orar? Pai, nessa manhã, continua a falar conosco através da Tua palavra. Nos revela a alegria da Tua salvação, Senhor. Que essa é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. É encontrar em Ti as respostas e a satisfação que nós desejamos. Por isso, continua a falar conosco, Pai. É isso que nós Te pedimos. Amém. Eu quero hoje falar então como é que a gente pode ter alegria completa. A alegria é um assunto que passa muito e Jesus gosta muito de falar sobre alegria. Ele fala bastante sobre isso, ele fala com os discípulos sobre isso, e Jesus sabe que é uma necessidade do nosso coração ser feliz. É uma busca que eu e você temos. Se você tivesse que falar qual foi o momento mais alegre da sua vida, qual seria? Fala para a pessoa do seu lado aí, olha. O momento mais alegre da minha vida, se eu tivesse que pensar, foi tal momento. Faz aí, faz esse exercício aí. Agora pode falar. Aí o marido fala, quando eu comprei o carro. Aí a esposa fala, pensei que era quando a gente casou. Não é verdade? Vocês falam aí, qual foi o momento mais feliz que você teve na sua vida? Às vezes são muitos, Gustavo, eu não consigo lembrar. São muitos maravilhosos. Mas é interessante, né? Às vezes algumas pessoas vão lembrar e vão falar, nossa, faz bastante tempo. A última vez que eu tive um momento alegre na minha vida faz um tempinho já, né? Outros talvez foi essa manhã, não é verdade? Quando você desceu na nossa cantina, comeu ali um pãozinho ali, maravilhoso, quentinho. Agora, meu irmão, minha irmã, quero fazer uma outra pergunta para você. Qual é a coisa que hoje você mais deseja, que você acredita que vai te trazer alegria? Talvez você fale, então, qual é a coisa que você mais deseja? Pode ser a viagem para Cancún aí, que ele falou, não é verdade? Mas talvez qual seja? Fala para a pessoa do seu lado, você tem o seu amigo, o seu cônjuge. Fala, se a gente conquistasse isso, eu acho que eu seria plenamente alegre. Ninguém quer falar agora? Pode falar, gente. Qual é a coisa que hoje você mais deseja, que você acredita que te traria alegria? Porque tem coisa que a gente deseja que não vai trazer alegria, que é mais uma necessidade. Mas o que você deseja que te traria alegria? Que você talvez empenharia o seu tempo, que você empenharia recursos, que você até sacrificaria certas coisas, renunciaria a certas coisas para poder conquistar isso ou aquilo. Pensaram aí, sim ou não, gente? Você fica um pouco mais alegre, sim ou não? Porque existe algo que pode ser resumido nessa frase, que é uma verdade para nós seres humanos. Se nós estivermos satisfeitos, nós teremos alegria. Se você está com fome, e aí você enche o bucho da comida que você gosta, você fica alegre depois, sim ou não? Acho que é um elemento que todos nós aqui compartilhamos, é o de satisfação. Nós tornamos satisfeitos, você dá até aquela... até descansa, não é verdade? Dá até um sono depois. Agora sabe, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele criou o homem, Ele criou eu e você com desejos, com anseios e com vontades. Isso é criação de Deus. Presta atenção comigo, que desejar, almejar, sonhar, ansiar, não é pecado. Tem uma coisa muito interessante que o diabo tem tentado, desde lá do Éden, destruir na nossa vida, é que falar que todo desejo do homem simplesmente vai te levar ao pecado. É verdade, existem desejos que são pecaminosos. Mas o desejo é algo que Deus colocou no nosso coração.
A questão, meu irmão, minha irmã, é o que o pecado fez com a criação perfeita que Deus fez. A gente tem que falar sobre pecado, porque o que o pecado fez, gente? O pecado, ele corrompeu, ou seja, ele alterou o projeto original. Deus cria eu e você com desejos, com anseios, com vontades. E aí vem o diabo, lembra lá da conversa de Gênesis com Adão e Eva, e ele fala, então, vocês não têm que desejar isso, vocês têm que desejar aquilo. E no momento que ele faz isso, ele corrompe, ele pega algo que era bom, ao qual Deus criou, e tenta atribuir um novo significado. A Bíblia vai falar muito sobre vontades e desejos, mas 2 textos que podem exemplificar como Deus nos criou com essa vontade. Um é o texto de Eclesiastes, Salomão. Salomão diz isso, ele fala, Deus ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem um anseio. Quem colocou no coração do homem? Deus colocou um anseio, um desejo pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Salomão, o livro de Eclesiastes, é um livro que Salomão está até um pouco mal-humorado, não é verdade? Ele vai e volta, ele faz reflexões bem verdadeiras ali, de nós como seres humanos. Mas uma coisa ele está falando, ele fala assim, tem certos desejos que estão no coração de todo ser humano, seja ele cristão ou não, que foi Deus que colocou. Deus colocou. O salmista, quando ele escreve o Salmo é um livro que fala muito sobre o homem, né? Sobre as emoções do homem, sobre os desejos. O salmista no Salmo 42, ele fala, assim como a corça, ela faz o quê? Ela anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? No caso aqui, o salmista ele tem um desejo de estar com Deus. Mas eu não sei se você já viu uma corça ansiando por águas. Não é aquele vídeo do Discovery Channel que vem assim, a corça bem pertinho, coloca a boca na água e fica lambendo. A corça, quando ela chega no ponto de que ela precisa de água, ela está correndo, ela já gastou as energias. Normalmente ela fugiu de um predador. E então agora ela está ansiando, ela está ansiando, ela deseja, ela precisa daquilo praticamente para sobreviver. E pensando nesse versículo, eu fui pesquisar, né, como é que funciona, você já parou para pensar, por que você tem sede? Eu não sou biólogo, não sou médico, mas eu joguei lá no ChatGPT e falei, me explica por que a gente tem sede. E ele me respondeu isso aí, ele falou assim, quando o corpo perde água, tem vários sensores espalhados pelo organismo, e eles avisam o hipotálamo no cérebro, que percebe a necessidade e envia um comando para ativar a sede. Tem vários sensores no corpo, o corpo começa a falar, ó, está desidratado. Ele manda um comando para o hipotálamo começa a mandar para tudo que é parte do corpo. Boca começa a ficar seca, saliva diminui, e a gente começa a sentir um desejo de beber água. Eu vou começar a falar, você vai começar a sentir desejo de beber água, você vai ver. Esse é um comando. Uma parte do corpo sente, avisa o hipotálamo começa a falar de outras áreas. Para que a gente sinta e perceba uma necessidade. Quanto mais tempo sem água, mais intenso fica o desejo. E assim que a gente bebe água, então, o cérebro recebe um novo sinal de que o equilíbrio foi restaurado e ele desativa a sede. Às vezes a pessoa vai, está com muita sede, aí bebe um copo de água, aí você fala, não saciou. Aí bebe 2, aí não saciou, bebe 3. Demora um tempo até o seu corpo entender, enviar o comando e dizer, para de beber água, amado, já encheu a sua barriga. Tem um comando, tem um processo. Esse processo ele é automático, ele faz o quê? O objetivo é manter o corpo saudável, assim como os nossos anseios nos apontam para o que realmente precisamos. Deus criou até o nosso corpo para se comunicar através de desejos. Só que Deus sabe o que eu e você precisamos desejar e aquilo que fará bem a nós. Deus coloca o desejo no nosso coração, mas Ele fala, eu sei o que vocês precisam desejar para que vocês vivam a vida que eu tenho para vocês. Vocês estão comigo aqui, meus irmãos e irmãs? O desejo não é pecaminoso. Essa métrica, essa maneira que aconteceu, Deus criou para mim e para você.
Porque Deus quer que nós desejemos a Ele, Deus quer que nós amemos a Ele de todo o nosso coração. A Bíblia não fala isso? Quando pergunta para Jesus qual que é o maior mandamento, ele fala que você deve amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ele está falando sobre desejo, ele está falando sobre vontade. Então Satanás, meu irmão, minha irmã, ele só tem uma estratégia, é sempre enganar eu e você. Satanás, ele criou essa mentira de que desejo é igual a pecado. Só que isso não é bíblico. Deus criou eu e você com desejos, mas o problema é que nós desejamos algo que Ele nunca desejou. Cada vez mais nós encontramos pessoas que querem sempre confundir isso. Teve um cara aí na internet que ele era cristão e aí ele se desconverteu, parece agora, ele falou que ele não é mais cristão. E nessa desconversão dele, ele está falando abertamente em podcasts e um monte de lugares, dizendo abertamente que é um absurdo isso de ser cristão, é uma narrativa. De que tudo que você deseja é pecado, e é isso, a igreja usa essa narrativa para controlar as pessoas. Aí eu falei, esse cara não conheceu a Bíblia. Esse cara não conheceu a Bíblia. A Bíblia não é um livro que contém a lista de pecados. A Bíblia contém a lista daquilo que Deus fez através de Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós e nos libertando do poder do pecado. A Bíblia é um livro de graça, é um livro de esperança. Mas a Bíblia também, ao mesmo tempo, é um livro que diga, só dá para viver essa nova vida através de Jesus Cristo. Tem que morrer e nascer de novo. Meu irmão, minha irmã, como nós desejamos o que Deus nunca desejou para nós, nós começamos a ter a falsa sensação de que isso ou aquilo que está fora da vontade de Deus nos saciará. Eu quero ilustrar esse mesmo princípio de uma outra maneira. É como querer matar a sede com refrigerante. Já tentou matar a sede com refrigerante? Quem além de mim tenta? Tenta agora, eu tento. É gostoso estar num calor, você beber uma coca com 5 pedras de gelo. Maravilhoso. Só que quando você termina de beber, a sua boca está mais seca. Por quê? Porque o refrigerante ele tem sódio e açúcar. Ele é líquido. O gelo ali na água, talvez para trazer uma refrescância. Mas ele sacia a sede? Não, por quê, meus irmãos? A sede é falta de água. A água mata a sede porque é uma reposição do que é essencial para o corpo. Por que a água mata a sede? Porque ela está repondo algo que nós já tínhamos dentro de nós. Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio? Está repondo algo que já existia. Nós não fomos, né, não corre, nosso corpo não é feito de 70% de Coca-Cola, não é verdade? Ele é feito por 70% do quê? De água. Mesmo que algumas pessoas bebam muito, não é, ainda é 70% de água. Então quando nos falta água, a única maneira de matar a sede e repor é através de beber água. Ô Gustavo, mas aí você está me chamando de burro? Não, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando que assim, é tão simples e está na criação de Deus, que eu e você, a gente precisa entender que algumas coisas só vão ser realmente saciadas através daquilo que Deus tem para nós. Quem criou você, meu irmão, minha irmã? Deus. Se Ele colocou no seu e no meu coração um anseio por Ele, pela glória dEle, pelo relacionamento e pela intimidade com Ele, outra coisa vai nos saciar? Não. É como com sede, nós queremos beber refrigerante. O homem pode gastar a vida inteira dele tentando se saciar em algo que não seja Deus e morrer insatisfeito. É totalmente possível conquistar, viver uma vida até mesmo boa, cristã nas práticas, mas viver constantemente com um vazio no coração. É possível. Porque é somente Deus que pode saciar em você. Por isso que eu coloquei essa frase que é essencial para todo ser humano ter um relacionamento com o Criador. Por isso que a única e verdadeira fonte de satisfação é um relacionamento com Deus o Pai através de Jesus.
Se Ele nos criou e nós precisamos repor, a gente só repõe no relacionamento com Deus. Você entende, meu irmão e irmã? Não tem como repor com outra coisa. Vai ser algo falso. Vai ser algo incompleto. Vai ser algo que a gente pode estar acrescentando. Igual, novamente, você está com sede, você perdeu água. Tenta repor com refrigerante, é uma sensação momentânea, mas não repõe. O seu corpo vai continuar pedindo o quê? Água. Temos uma necessidade de Deus. Temos uma necessidade de Deus. E aí tentamos em colocar outras coisas. Continua o vazio da necessidade de Deus. Então, se existe uma vontade, ela precisa ser satisfeita, isso mostra que nós temos desejos. Deus fez assim. O nosso problema é que, como pecadores, não é que os nossos desejos sejam muito fortes, mas que eles sejam direcionados para as coisas erradas. Você já teve um desejo muito forte, meu irmão, minha irmã, uma vez, e aí você te levou a pecar. E aí no pecado, quando você foi depois confessar, orar para Deus, confessar um irmão, e você falou, mas era um desejo muito forte. A questão é que não é um desejo muito forte, na verdade é um desejo muito fraco. A gente tem um desejo muito fraco, porque a gente se contenta com pouco, no lugar de desejar realmente aquilo que Deus tem para nós. Jeremias 2:13, quando Deus está falando para aquele povo que se afastou, que renunciou a Ele, Ele diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Você percebe que Deus chama de crime. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Não retém água. Não retém o que eles precisam. Não retém o que é essencial. Então, abandonar a Deus e a independência de Deus são os maiores ladrões da alegria verdadeira. Lembra, eu ainda estou falando sobre alegria, mas a alegria só vem no nosso coração quando nós nos sentimos plenamente satisfeitos. Não é uma alegria passageira de você ganhar um presente, uma alegria de rever uma pessoa, a alegria de ver o seu time de futebol ganhar, a alegria de você comer uma comida que estava muito boa. Eu estou falando de uma alegria aqui que Jesus está falando, eu vim para dar para vocês uma alegria completa. Que alegria é essa que Jesus está dizendo? Jesus está falando que a alegria completa que existe nele é uma alegria de satisfação. Eu estou pleno, eu estou cheio, eu estou satisfeito. Então, sabe, não abandonar a Deus, que é um dos pecados, um dos crimes ao qual Deus fala com aquele povo, Ele fala, quando nós abandonamos a Deus, ainda permanece em nós o desejo de algo que nos satisfaça. Mas a gente começa a buscar fora de Deus a solução. Alguém mais já passou por isso, além de mim, gente? Poucos. Essa mensagem é para mim, então, não tem problema. O diabo, gente, ele não pode mudar o design de Deus. Ele não pode mudar que Deus nos criou com o desejo. Mas ele quer o tempo todo mudar o objeto do nosso desejo. Ele quer mudar o objeto do nosso desejo. Porque a gente vive na comparação, a gente vive na falta, a gente vive no egoísmo. A gente pensa tanto em nós mesmos. A gente pensa tanto em nós mesmos. O egoísmo é um pecado. Porque nós colocamos sempre a nossa falta em primeiro lugar. Sempre a nossa posição em primeiro lugar. Sempre aquilo que eu conquistei em primeiro lugar. E a independência, meus irmãos, que é o outro que Deus fala, que o profeta fala para o povo, a independência nos leva a uma posição onde nós escolhemos o que é bom ou ruim para nós. E então nos tornamos escravos de nós mesmos. O texto fala, eles achavam que sabiam como cavar cisternas, que eram aqueles buracos no chão para armazenar água, mas elas estavam o quê? Rachadas. Porque independência no reino de Deus é desobediência. Independência de Deus no reino dele é desobediência. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, nós nunca vamos chegar no nível de maturidade cristã aonde nós não precisamos do Espírito Santo. Nós nunca chegaremos no nível de maturidade cristã onde não precisamos uns dos outros como igreja em família.
Não existe base bíblica para isso. Sempre é uns aos outros. E é sempre Jesus dizendo: e eu vos enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês até que eu venha. Não existe vida cristã independente. Independência no reino de Deus realmente é morte. Então sabe, meu irmão, minha irmã, a independência faz com que a gente crie uma sensação no nosso coração onde nós sabemos o que é melhor para nós. E nisso nós nos tornamos duros tantas e tantas vezes com a palavra de Deus. Nos tornamos duros para quando a palavra nos confronta. Agora, meu irmão, minha irmã, mesmo que a gente deseje coisas terrenas, como comida, amizade, louvor, no sentido de reconhecimento de algo que nós fazemos, ou que nós desejamos beleza, no sentido de desfrute, de lazer, todas essas coisas, em todas elas nós podemos experimentar da bondade de Deus, e apontar para Deus como satisfação final. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode desejar ter um carro melhor, e aquilo ser para a glória de Deus. Você pode desejar viajar com a sua família, e isso ser para a glória de Deus. Você pode desejar uma boa comida, e isso ser para a glória de Deus. Você pode desejar ter um casamento, e isso ser para a glória de Deus. Você pode desejar ter filhos, e isso ser para a glória de Deus. Deus, Ele não fica controlando os nossos desejos, mas Ele diz: o que você deseja precisa trazer glória para mim, porque quando o que nós desejamos rouba o lugar de Deus, nós nos tornamos idólatras. O que é a idolatria? É qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Família pode ser idolatria? Sim. Filhos podem ser idolatria? Sim. O casamento pode ser idolatria? Sim. Dinheiro pode ser idolatria? Uma viagem pode ser idolatria? Um carro pode ser idolatria? Pode, mas também podem ser coisas boas, desde que o nosso coração esteja Deus em primeiro lugar. E isso é uma questão de maturidade. Isso é uma questão de: Senhor, eu encontrei em Ti a minha satisfação, que não importa se eu tenho as outras coisas. Se eu as tiver, não tem problema, porque o meu coração está em Ti. Só que porque constantemente nós nos comparamos e desejamos e ficamos nesse ciclo da ingratidão, muitas vezes os desejos egoístas do meu e do seu coração se tornam os ídolos do nosso coração. Então o mal, meu irmão, dessa situação, é se afastar de estar satisfeito com Deus como nossa fonte. E é desejar saciar os nossos desejos em outra fonte, longe da água viva. O mal está em eu e você acreditarmos que podemos ser satisfeitos em outra coisa a não ser Jesus Cristo. Então, a satisfação, e o que quero dizer com satisfação? A satisfação em Deus é a experiência de desfrutá-lo com a plenitude perfeita, que corresponde aos desejos que Ele mesmo moldou nos nossos corações. Satisfação é uma experiência que eu desfruto e eu falo: Senhor, este vazio que está no meu coração é só o Senhor que preenche. Então agora que o Senhor preencheu, eu sou pleno. Eu estou completamente cheio. Aqui, meu irmão, minha irmã, não estou falando daquele satisfeito que a gente come, e aí alguém oferece um pudim para a gente depois, e aí você fala: não, já estou satisfeito. Eu estou falando de uma satisfação que é plenitude. Quando a Bíblia fala sobre plenitude, o texto de Colossenses, a referência, a palavra grega que fala sobre plenitude, fala sobre um rio que atingiu a sua capacidade máxima sem transbordar e continua a fluir. É um rio que atingiu a sua capacidade máxima, mas não virou um lago. Ele continua a fluir. Ele está sendo feito por aquilo que Ele fez. Isso é ser pleno. Isso é ser satisfeito. Na minha casa tem muitos desses brinquedos aqui com meus 2 filhos, não é verdade? Vocês já viram esses brinquedos aqui? Tem muitos desses aí.
E em casa, o Tita, a Olivia brincam bastante com isso. E é interessante porque, você já tentou montar isso na sequência errada? Eu até trouxe um aqui, você tem aí, amor? Eu esqueci de trazer aqui. Tem bastante desse em casa. E eu mostrei só para... Não? Vai cair tudo, né? Você quer depois deixa você brincar. É isso aqui, ó. Já brincaram com desse, já? Não? Muito divertido, gente. Mas aqui parece que está certo, não está? Agora, se a gente tirar eles e eu colocar em outra ordem, funciona? Não. Às vezes, é que esse aqui ele tem o cano mais grosso aqui. Tem uma forma certa de colocar as coisas. Se você faz na sequência certa, você consegue atingir o objetivo e o propósito pelo qual esse brinquedo foi criado. Se a gente não coloca na sequência certa, pode parecer vazio, pode parecer incompleto. Mas quem coloca a ordem, gente? Quem define a ordem? Sou eu. Sou eu que estou montando. Meu irmão, minha irmã, tem algo no nosso coração, e essa peça é só Deus que tem para preencher. Existe algo no meu e no seu coração que só Deus pode preencher. E aqui, meu irmão, preste atenção aqui. Eu não estou falando com pessoas que ainda não conhecem a Jesus. A grande maioria de nós aqui já conhece a Jesus. E eu ouso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando eu e você realmente vivermos satisfeitos em Deus, algo muda na nossa vida, porque nós nos tornamos alegres em toda e qualquer circunstância. Às vezes nós cristãos somos mais conhecidos pela tristeza e pelo que nós não fazemos ou não podemos fazer, do que pela alegria que nós temos por causa que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. A fama de cristãos é tudo, e trabalhando com jovens há tantos anos, é sempre assim, se o cara é crente é o que ele não faz. Mas ninguém fala do que um cristão faz. Talvez porque nós cristãos acreditamos nessa mentira, de que todos os desejos são errados, e porque também nós não aprendemos a santificar os nossos desejos. O que é santificar o nosso desejo? É falar, Senhor, o Senhor é Senhor da minha vida, o primeiro lugar, então pode mudar sim os meus desejos, pode mudar minhas preferências, pode mudar como as coisas são tratadas no meu coração. Quando Jesus ele fala sobre isso, ele fala lá em João 6,35, ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus está dizendo que encontrá-lo como o pão e a água que as nossas almas sempre ansiaram, significa que a nossa busca acabou. Não é encontrar Jesus, não é igual beber uma água e depois ter sede. Encontrar Jesus é falar, acabou a sua procura. Eu satisfaço você. Quantos creem que nasceram de novo aqui? Levante sua mão. Essa deveria ser a realidade da nossa vida. Nada mais me satisfaz, porque eu não preciso buscar mais nada. Muda ou não muda o que nós desejamos, meu irmão, minha irmã? Muda ou não muda como nós falamos? Muda ou não muda ou como empenhamos o nosso dinheiro? Muda ou não muda como nós desejamos ou por que nós desejamos? Nós não desejamos ter filho porque tem uma falta, nós desejamos ter filho porque eles são flechas, e eles são herança do Senhor. Nós não desejamos ter um casamento porque nós só não queremos ficar sozinhos, nós desejamos ter um casamento porque eu quero que o meu casamento e a minha casa seja uma casa de paz para a glória de Deus.
Então atribui novo significado, porque não é um casamento, um carro, um filho que vai me trazer saciedade. Jesus me sacia, então o resto colabora para o propósito dele. Então eu posso ter ou posso não ter, mas eu aprendi a viver satisfeito. Então, como eu falei no começo, se nós temos satisfeito, nós temos alegria. Mas a verdade é que para nós cristãos é isso, é que se nós tivermos Jesus, nós temos alegria. Porque é Ele que nos satisfaz. Nós cantávamos uma música na comunidade muito antiga, o pastor Ademar tinha lá, e a gente cantava, Cristo satisfaz. Era até uma música agitadinha, né? É Cristo que satisfaz. Ele torna-me capaz. Só Jesus satisfaz. Só Jesus satisfaz. É uma coisa que a gente não canta mais. Tem que falar da nossa satisfação, Senhor. É isso que nós queremos. Eu quero estar satisfeito em Ti. Amém, meu irmão, minha irmã? Agora, nós precisamos sempre tomar cuidado com algumas mentiras que têm sido faladas nos nossos dias, que trabalham exatamente na área do desejo. Muitos tempos atrás nós tivemos a teologia da prosperidade, não é verdade? E muitas igrejas pregavam o quê? Traga tanto para Deus te dar tanto. Não era oferte segundo o teu coração, que o apóstolo Paulo diz. Era, Deus é obrigado a te abençoar, então você vem e traz essa quantia, porque Ele tem que te dar tanto. Isso é uma teologia falsa. Mas que muitas pessoas, no anseio de terem os seus desejos atendidos, acataram. E nos nossos dias, nós temos que tomar muito cuidado, que existe uma teologia chamada coach. Não tenho nada contra coach. Coach, se você não sabe, são as pessoas que realmente são aqueles treinadores. Coach é a palavra em inglês para treinadores, não é verdade? Eles equipam, eles andam com você, eles te especializam, te ajudam você a chegar no seu potencial numa área, eles te acompanham com você com uma jornada, compartilham a sua expertise para que você chegue num lugar. Então, entenda, eu não estou dizendo, criticando isso, mas existe uma teologia, que é um estudo de Deus, que caiu nessa área, onde existem pastores ou influenciadores que estão falando coisas para atender os desejos humanos. Para atender os desejos humanos, desejos que Deus não colocou para nós. E esse é um risco, porque quando a gente aceita isso como palavra de Deus, nós estamos criando um Deus que faz a nossa vontade. Soa muito bem, é muito atraente, porque traz um belo de um conforto, mas não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Como é que a gente reconhece isso? Lendo a Bíblia. A Bíblia não foi feita para nos trazer conforto. Jesus fala que Ele veio para trazer espada. A Bíblia ela tem que confrontar eu e você, irmão, meu irmão, minha irmã, para que a gente chegue num ponto onde a gente fala, os meus desejos estão equivocados, eu preciso sim que Jesus mude os meus desejos. Vamos ver o que a Bíblia diz? Tiago 1:3. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dará a luz ao pecado, e ao pecado, após ser consumado, gera morte. Isso é desejo humano, a qual Deus quer santificar na minha e na sua vida. Amém? Deus, Ele é um Deus que dá sonhos, sim. Mas por isso que Ele nos dá um novo coração primeiro. A carta de Tiago, meu irmão, minha irmã, não é para incrédulo, é para uma igreja.
A carta de Tiago é para uma igreja. Ele está falando com um cristão, ele está falando comigo e com você. Não fala que você está sendo tentado por Deus, porque as tentações que acontecem fluem do mau desejo do nosso coração. E aí tem outro cara falando que você pode desejar e Deus tem que te dar, porque senão Deus é irresponsável. Que absurdo. Eu nasci de novo, meu irmão, minha irmã, mas eu tenho desejos que, se eu não santifico eles, vão me levar ao pecado. Você tem? Eu tenho. E eu não tenho problema de falar isso para mim no microfone, porque eu não estou perfeito. Mas eu creio que eu morro e eu levo ao Senhor e eu me santifico, porque eu já não sou mais escravo do pecado, por causa que Jesus Cristo venceu isso na cruz do Calvário. Mas enquanto eu estou nesse mundo que jaz no maligno, eu tenho essas influências erradas e eu me santifico. Eu me santifico para que esses desejos batam e saiam. Essa é a nossa chamada. Essa é parte da alegria e da satisfação. Porque esse vídeo dele é uma perspectiva de quem? De quem está insatisfeito, né? De quem tem um monte de falta. Porque eu preciso ver, eu preciso desejar, eu preciso tocar. E o Senhor está falando, tudo que eu tenho, eu dei no meu Filho amado na cruz. A Bíblia diz, tudo que Deus quis revelar, Ele fez na face do Filho. Na face do Filho. O texto de Tiago continua, meu irmão, minha irmã. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem da onde, gente? Do alto. Vem de homens? Não, vem do alto. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Livrem-se da impureza moral, desejos da carne, dos desejos deste mundo e da maldade, e foquem na palavra implantada. E aí ele vai encerrar dizendo, sejam então o quê? Praticantes da palavra e não só ouvintes, enganando a vocês mesmos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera, repete comigo, persevera, na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Feliz em tudo o que fizer. Tiago, então, ele nos ensina, meu irmão, minha irmã, de que para ter um desejo certo, que não nos leve ao pecado, nós precisamos ser praticantes da palavra. O problema não está no meu e no seu desejo. O problema está que o nosso desejo não é santificado. Ele não está passando pelo crivo das Escrituras. A palavra ainda não moldou o nosso coração a ponto de nós desejarmos outras coisas. E quando a gente deseja umas coisas, ele tem que dizer não para outras. Tem ou não tem? Para desejar algo novo, tem que se fugir de outras coisas. Não dá para habitar as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá, meu irmão, minha irmã, não dá. Esse evangelho que está se disseminando muito forte no nosso país, de que você pode fazer um pouquinho de uma vida não cristã e depois postar um versículo no seu Twitter que está tudo certo, não existe. Não existe. Não condiz palavrão na boca de crente. Por que não condiz? Porque o Jesus Cristo me santificou e me purificou. Eu falava, mas não condiz mais. Não tem justificativa. Não tem. Eu estou dando um exemplo de tantos outros. É porque a regra da sua igreja não é a regra da minha igreja. É porque eu nasci de novo e não condiz mais com o que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Não é a regra de uma igreja. É o que a Bíblia diz. E isso nos confronta, isso faz com que a gente tenha que se mexer. Mas é aí que nós experimentamos isso. Por isso que o Tiago vai falar, sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes.
Então o que nos falta muitas vezes, a banda pode subir aqui, para viver satisfeito e felizes é a obediência e praticar o que nós já sabemos do que está na Bíblia. É simples, meu irmão, minha irmã. Cristãos com muito menos do que a gente viveram felizes e cumpriram a missão. Com muito menos do que a gente, com menos conforto do que a gente, com menos ar-condicionado do que a gente, com menos cadeira do que a gente, com menos dinheiro do que a gente, viveram plenos, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, quando ele está escrevendo essa carta na prisão. Na prisão, aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade, mas também sei viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. A gente usa muito esse versículo. Posso todas as coisas aqui em Cristo que me fortalece. Normalmente isso é uma declaração para fazer Deus fazer a nossa vontade. Mas graças a Deus, Deus não é irresponsável para sair fazendo a nossa vontade. Deus é responsável para ser fiel à sua palavra. E Ele está dizendo isso. Eu posso andar satisfeito por meio de Cristo, que me dá forças no que eu não tenho. Então, meu irmão, minha irmã, o C.S. Lewis tem essa frase. O C.S. Lewis escreveu muito sobre alegria. E ele escreveu isso no livro chamado Peso da Glória, e num livro que ele tem chamado Surpreendido pela Alegria. O C.S. Lewis, ele diz isso: o problema não é que os nossos desejos são fortes, mas na verdade que eles são fracos, porque nos contentamos com coisas menores do que somente Deus pode nos dar. Se os nossos desejos fossem realmente fortes, nós íamos perseverar no que é melhor, mas como os nossos desejos são fracos, a gente se contenta com menos do que é o Senhor. E a crescente do engano nos nossos dias vai ser o Deus do eu. O Deus do eu é, Deus existe para você, Deus trabalha para você, Deus quer fazer as coisas para você. Isso não é bíblico. Ele nos ama sim, Ele nos abençoa sim, só que o plano é dEle, o reino é dEle, e nós fazemos parte daquilo que Ele tem para nós. E nós temos que aprender a viver satisfeitos em toda e qualquer circunstância. Deus me abençoando com o que eu quero, ou Ele não me abençoando com o que eu quero. Isso é o que o apóstolo Paulo viveu, isso é que Pedro viveu, preso. Isso é que João viveu, excluído numa ilha, condenado a viver em solidão. E mesmo assim Deus não o abandonou e revelou para ele aquilo que haveria de acontecer. Vocês leram o 1 João? Nós estamos lendo o 1 João essa semana, né, gente? Você vê a revelação que João tem sobre o amor, sobre andar na luz. Esse cara andou muito tempo sozinho, ele só teve Deus para satisfazê-lo, mas ele não desistiu. Deus criou eu e você, meu irmão, para nós sermos felizes e satisfeitos somente nele. O que você pensa que te falta, meu irmão, minha irmã, Ele já te deu. Ele já deu em Jesus Cristo. Eu não estou falando isso para Ele já te deu para você falar: ai glória, qual vai ser a bênção dessa semana? Estou falando, Ele já te deu para mim, para você, 2000 anos atrás em Cristo Jesus. Já deu. Tudo que nós precisamos, diz a Bíblia, para uma vida de devoção, já foi dada a vocês, diz a palavra. Nós precisamos ser apaixonados pela palavra. A única maneira que nós não seremos enganados vai ser a paixão pela palavra, por esta Bíblia. Isso não é um livro de conselhos, isso é palavra de Deus, revelada e escrita. Não só ouvintes da palavra, mas praticantes. Eu quero terminar lendo uma pregação, uma moça chamada Stephanie Gretzinger. Ela estava pregando numa conferência de mulheres, e eu ouvi um trecho da pregação dela, mandei para a Maíra. A Maíra falou: você tem que ouvir essa mensagem. Eu falei, fui ouvir, e eu transcrevi o que ela disse. Ela diz assim: temos dado muita atenção às nossas próprias questões de autoestima, e pouco àquele que é verdadeiramente digno. Se você sente que tem uma deficiência de amor próprio hoje, é porque você precisa contemplar a dignidade dele. Ele, Jesus, é o nosso valor. Você não vai encontrar o seu valor buscando por uma pessoa ou lendo um livro.
A autoconsciência, saber quem nós somos, o nosso valor é importante. E o Espírito Santo nos concede isso na medida certa e no tempo certo. Mas se estivermos excessivamente focados em nós mesmos, corremos o risco de nunca gerar frutos duradouros. Se nós não nos sentimos belos, e ela está especificamente falando numa conferência de mulheres, está falando para mulheres que muitas vezes, naquele momento, ela sentiu ali que tem esse negócio de, eu não me sinto aceita, me falta muitas coisas. Esse é o contexto ao qual ela está falando. Ela diz isso: se nós não nos sentimos belos, é porque ainda nós não contemplamos a beleza dele. Somente ele pode curar nossa dor. Se estamos feridos, precisamos olhar para as feridas dele, porque ele nos curará. Se você está esperando que o seu cônjuge te afirme, que um homem e mulher, um casal te escolha, ou lhe diga que você tem valor, ela escreve assim: deixe-me ajudá-la agora. Você pode conquistar seu cônjuge, você pode ter seus filhos, você pode alcançar tudo pelo que você orou e sonhou, mas isso não a satisfará. O que realmente preenche é permanecer nele. Ela só citou João 15. Jesus falando: quem permanece em mim produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem em meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e eu permaneço no amor dele. Jesus não tem problema de autoestima, Jesus não tem problema de insatisfação, Jesus não quer ser aceito pelos fariseus, Jesus não tem problema quando chamam ele de filho do diabo, Jesus não tem problema porque ele obedece e está na presença do Pai. E eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem o quê, meu irmão, minha irmã? Repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Por isso que o pastor John Piper, ele tem essa frase. Ele fala: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Você quer trazer uma vida para a glória de Deus? Senhor, eu quero que minha vida glorifique a Ti. Esteja satisfeito em Jesus. Gaste todo o seu tempo em satisfazer-se em Jesus. Ou melhor, elimine. E você precisamos eliminar, porque hoje nós estamos com tanta demanda e tanta coisa que a gente precisa eliminar. O que está trazendo pequenas satisfações para a gente momentâneas, roubando a nossa satisfação que só pode estar em Cristo. É roubar a satisfação que está em Cristo. O jejum é isso. Se você está jejuando, você percebe como aquela refeição faz falta. Como você gostava talvez daquele pãozinho de manhã, ou como você gostava daquela jantinha ali. Venha nessa falta e fala: Senhor, o Senhor me satisfaz. Eu quero ter saudade de Ti desse nível, Senhor, a ponto de que o Senhor me satisfaz. Nós não podemos ser uma geração que se satisfaz com menos do que Jesus. Ou é Jesus ou é Jesus.